Tem Superman do Japão, Superman servo do Darkseid e até Superman Centauro. Será que você conhece todas as versões mais bizarras do Superman? É exatamente isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E o Superman é simplesmente o super-herói mais importante de todos os tempos, né? Aquele que começou tudo, o símbolo da esperança dos quadrinhos e que conquistou uma legião de fãs pelo mundo. O Clark Kent, ele sempre escolhe fazer o que é certo, mas hoje a gente vai ver que nem sempre ele foi assim, então, a personificação da verdade, da justiça, como a gente está acostumado de ver. Muito pelo contrário, o que tem de insanidade e crueldade nessa lista vai te surpreender. Então se prepara, se ajeita aí que hoje é dia do Superman com 19 versões mais bizarras que você nunca viu. Então se você está me conhecendo hoje e você curte assistir esse tipo de vídeo no YouTube, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque eu estou produzindo mais vídeos da DC assim como esse para postar em breve. Você precisa estar inscrito com o sininho ativado para você ser avisado assim que esses vídeos saírem, beleza? Muito obrigado para todo mundo que faz isso e vamos para a lista. Bizarro! E claro, para começar a lista a gente não pode deixar de falar do clássico exemplo quando a gente fala, né, de versão bizarra do Superman, que é o Bizarro. O clássico vilão que é basicamente a ideia original de um Superman do mal, né, que está sendo tão usada recentemente. E como vocês vão ver aqui no vídeo, né, já foi replicada diversas vezes pela DC. E vale dizer que na maioria das origens que ele já teve, né, o Bizarro ele é um clone do Superman feito pelo Lex Luthor. Mas quando o experimento dá errado, né, ele fica com o rosto desfigurado e também com os poderes opostos aos do Superman. Zero Negro. O nome Black Zero foi originalmente usado nos quadrinhos em 1968, na história O Homem que Destruiu Krypton, onde a gente conhece um vilão ligado à destruição de Krypton. Mas nos anos 90 a gente teve uma nova história, dessa vez focada no outro clone do Superman, o Conner Kent. E nessa versão ele acaba tendo uma transformação durante viagens temporais e por isso então acaba não tendo também a influência do Superman como um herói, como ele deveria ter. E assim ele tenta fazer justiça do seu jeito sem ter nenhuma noção, né? Mais ou menos a questão de distorcer também o Superman como o Bizarro, por exemplo, já faz. Por exemplo, aqui as atitudes do Conner Kent fazem com que ele tire a vida de várias pessoas inocentes, incluindo a própria Supergirl. Loucura, né? Superman elétrico. E quando a gente fala de coisa bizarra, dá pra tirar muita coisa dos quadrinhos de super-heróis dos anos 90. Porque naquela época, tudo que mais tinha era bizarrice e exagero acontecendo, justamente para chamar a atenção e aumentar as vendas, né? Claro. E aqui a gente já continua com uma das ideias mais polêmicas que a gente já teve nas HQs e que irritou muitos fãs, que até hoje, inclusive, tem fãs que criticam bastante essa fase. Até porque naquele tempo era tratada como uma grande reformulação mesmo, né, que aconteceria. E realmente foi uma transformação, uma reformulação bem diferente. Porque nessa fase, os poderes do Superman ficam completamente descontrolados depois da saga Noite Final. E por causa disso, a pele do Clark fica totalmente azul, se transformando num ser de pura energia. Tipo o vilão Electro do Homem-Aranha, por exemplo, tanto que ele consegue soltar rajadas de energias, ficar intangível, ter uma visão elétrica e até conseguir mudar de aparência, como se o Superman já não fosse apelão demais, né? E para completar ainda nessa fase do Superman elétrico, a Kryptonita, que sempre fez um efeito muito ruim no Superman, nessa fase ela não faz efeito nenhum, e nenhum dos poderes do Superman ele não é atingido e nem fica menos poderoso por causa disso. Vermelho e azul. E como se não bastasse a versão elétrica do Superman, os roteiristas não pararam por aí, porque eles decidiram dividir o Superman em duas versões elétricas, uma vermelha e outra azul. As duas com personalidades bem diferentes, né? Mas claro que uma hora ou outra o Superman ele ia voltar ao normal, né? Isso realmente aconteceu na saga Gigantes do Milênio, que também foi massacrada pelos fãs na época e ao longo do tempo também. O pessoal sempre lembra dessa fase como algo muito ruim, dessas sagas que a gente teve. Mas diz aí você então, seja sincero, se você leu essa saga já, ou você viu essas imagens, então o que você acha dessa ideia? Você curte ou não? Comenta aqui embaixo também para eu saber. Shogun de Aço, uma das versões menos conhecidas de todas agora, né? Onde o Superman ele era um Shogun, e para quem não sabe, os Shoguns eles eram comandantes do exército japonês. E o motivo do Superman ser um Shogun é bem simples, inclusive um conceito que já foi usado em diversas outras histórias que a gente vai ver também nesse vídeo, que é imaginar o que aconteceria se a nave do Superman,
Kal-El, bebê, fosse cair em outro lugar do mundo. Talvez até um lugar distante, alguma outra cultura diferente e até um período temporal diferente, né? E o que foi exatamente o que aconteceu aqui, já que a nave dele aterrissou no antigo Japão. E um momento totalmente diferente na Terra, né? E até por isso que a gente tem esse visual que se afasta mais do visual clássico que a gente conhece do Superman. E continuando nessa ideia, então, a gente tem outra versão do Superman bem inesperada. Superman Filho Vermelho. Na história Red Son, ou Entre a Foice e o Martelo, aqui no Brasil, o escritor Mark Millar apresenta a história de que o Superman, a nave do Superman, caiu então na Ucrânia. E aqui, por isso, ele é criado em um regime soviético e ele é ensinado então a servir os princípios comunistas da União Soviética. Mas diferente de outras versões malignas que a gente vai ver aqui nessa lista, esse Superman, por mais que ele esteja nesse ambiente totalmente deturpado, né, ele ainda assim tem dentro dele esse lado justo, essa bondade, essa coragem e tal, sem medo algum, amando a humanidade mais do que qualquer coisa, né? Overman. Ok, agora a parada fica ainda mais séria, né? Porque você sabia que existe uma versão nazista do Superman? Pois é, aqui a gente tem um Superman com uma suástica que substitui então o símbolo que a gente está acostumado do S no peito. Já que aqui nesse universo da Terra 10, o partido nazista conseguiu comandar tudo e tem a sua própria versão do Superman, chamado Overman. E aqui o Superman então ele compactua com toda essa ideologia de pureza genética, né? E isso se repete também na própria Liga da Justiça desse mundo, que é completamente distorcida. Realmente nessa versão eles se superam, né, na bizarrice, bem pesado mesmo, ainda mais considerando todo o contexto. Her Superman. E para completar essas versões a gente tem também o Superman da Terra 8, com um visual bem esquisito que apareceu nos quadrinhos em 2007. E nessa história a gente tem então um Superman alemão e que serve um exército de um monarca, assumindo a identidade então de Her Superman. E só de olhar para ele já não dá para confiar muito, né? Diz aí, se você encontrasse esse Her Superman à noite, você impossível que não se assustaria, né? Fala a verdade. Superman, Kryptonita Negra. Galera, para quem não sabe, a gente tem muitas outras versões da Kryptonita, além da verde que todo mundo conhece e enfraquece o Superman, né? E uma das mais insanas que a gente tem é a Kryptonita Negra, porque toda vez que um kryptoniano entra em contato com ela, isso mexe com a moralidade e a raiva da pessoa, com o Superman perdendo o contato com a realidade. Tanto que o Batman que ri, que é uma versão maligna do Batman, já usou a Kryptonita Negra para conseguir fazer o Superman matar a Lois Lane. Então já dá para ver como que você não pode realmente brincar com essa Kryptonita na mão. Kryptotrax. E continuando nesse lado negro do multiverso DC, a gente tem todos os heróis da Liga da Justiça se transformando em criaturas monstruosas durante a saga Contos do Multiverso Sombrio, Noites de Trevas Metal, que é quando o Superman é enfeitiçado pelo vilão Barbatos e ele se transforma então no ser super poderoso Kryptotrax. Se liga só nesse visual sinistro do Superman, para dizer o mínimo, né? Essa saga dos quadrinhos é uma loucura sem fim. Superman Darkseid. Com tantas alterações que a DC já fez na origem do Superman ao longo do tempo e realidades paralelas que a gente está falando, você já parou para pensar o que aconteceria se o Superman fosse então criado pelo governante de Apocalipse, o Darkseid? Então, você já deve imaginar que é impossível o Darkseid ser pai do Kal-El e a gente não ter uma versão maligna do Superman, né? E se você acha isso, você tá certo, porque é exatamente o que acontece. Tanto que o Superman, ele se une na guerra contra a Nova Gênese e também ele participa da dominação universal que o Darkseid sempre quis, né? E ele vai então conquistando os planetas para o pai dele. Reino do Amanhã. Simplesmente uma das melhores e mais emblemáticas histórias da DC de todos os tempos. Sério, galera. Muitos já devem conhecer, ou já pelo menos ter ouvido falar, né, dessa versão que se passa num futuro distante da DC, onde a gente encontra, então, o Clark Kent num momento bem delicado depois dele perder a Lois Lane, já que ela foi assassinada e ele não conseguiu salvar ela. Tanto que isso teve um impacto tão grande nele que ele decidiu se aposentar da carreira profissional que ele tinha e também da vida de super-herói. E o Superman do Reino do Amanhã, ele precisava estar aqui por ter essa história, esse drama gigante que acontece com ele, né? Porque ele realmente tem um visual fantástico, nem tenho o que dizer, a arte do Alex Ross é fenomenal e que mostra ele numa fase bem mais velha, né? Com cabelos grisalhos, até uma aparência bem mais cansada, que a gente não está acostumado a ver. Mas o incrível é que mesmo assim, com tudo que acontece com o Clark Kent, para dar até um contraponto, né, com os outros que a gente vê aqui nessa lista, essas outras versões alternativas, ele não desiste
existe no final das contas, e ele tem então um retorno triunfal heróico para resgatar a esperança que as pessoas têm, né? E isso tudo diferente de outro exemplo bem polêmico, né, que a gente tem nos últimos anos da DC e que parte do mesmo princípio, mas a gente tem então definitivamente uma abordagem muito mais sombria. Injustiça. E agora a gente tem uma versão que faz parte de uma das sagas mais populares e controversas de toda a DC, né? O universo alternativo de Injustice, ou Injustiça, né? Que começou nos jogos dessa vez e depois foi para os quadrinhos, o que é algo bem difícil de acontecer geralmente, né? Mas aqui a gente teve então essa aposta da NetherRealm focada na história também, com os personagens da DC. E claro que essa versão não poderia deixar de aparecer aqui, né? Porque ao contrário da história anterior que eu contei sobre o Reino do Amanhã, aqui o Superman ele começa a ir enlouquecendo aos poucos depois que o Coringa consegue fazer uma explosão em Metrópolis, e uma das mortes que acontecem é justamente da Lois Lane, que estava grávida no momento. Então aqui a gente tem uma das cenas mais brutais do Superman, quando ele simplesmente perde totalmente o controle e mata o Coringa na frente do Batman. E com o tempo então começa a implementar a sua própria ideologia ditatorial para conseguir dominar a Terra. Essa sem dúvida é uma versão muito icônica, por que não? E apesar de ser muito polêmica também, como eu disse, mas o mais importante também, que muita gente esquece, é que para quem não curte versões malignas do Superman, a gente tem o contraponto direto com a versão boa dele também acontecendo na história. Superman Brainiac. E partindo então para o final do segundo jogo Injustice, o Superman, depois dele conseguir vencer o Batman e estabelecer então essa nova ordem que ele queria, ele toma conta da nave do Brainiac e usa sua tecnologia ao seu favor para recrutar então os aliens mais bizarros e perigosos da coleção particular do Brainiac. E usando essa tecnologia, ele também ganha esse traje que vocês veem, um novo traje, bem diferente do que a gente está acostumado, bem distante do clássico e mais próximo ao próprio traje do Brainiac. Superman Centauro. Essa aqui é definitivamente a mais estranha, né? Fala a verdade, como eu disse lá no início do vídeo, realmente isso aconteceu e foi com um dos escritores mais conhecidos da indústria dos quadrinhos, né? O Chris Claremont, que sempre escreveu muito bem e foi importantíssimo, por exemplo, na fase dos X-Men na Marvel. E aqui em Superman on the Roman, Whom Gods Destroy, a gente tem uma ideia absurdamente bizarra, aproveitando então a mitologia grega e transformando o Superman em um centauro, que em algum momento você já deve ter visto algo parecido, né? Que é uma criatura com braços e cabeça de ser humano e um corpo e pernas de cavalo. Olha só pra isso, eu nem preciso explicar por que isso apareceu nessa lista, né? Vamos combinar. Superman Tarzan, outra reinvenção da origem do Superman, porque você pode esquecer tudo aqui que você conhece sobre o Kal-El ser acolhido pela família dos Kent, né? Porque nesse arco de histórias Filhos da Selva, a gente tem essas duas histórias se chocando, a história do Superman com a história do Tarzan, porque ao invés de pousar no Kansas, o Kal-El vai parar na selva, sendo criado então por gorilas, e aprende a defender a selva dos caçadores. E nessa realidade, o Tarzan real que você está acostumado, leu ou assistiu, aqui o John Greystoke, ele só cresceu normalmente como um inglês como qualquer outro. Superboy Prime, uma das versões alternativas mais obscuras e poderosas do Superman, tanto que o Superboy Prime ele se torna tão forte, né, ao longo das histórias da DC, que ele conseguiu destruir universos, não um universo, vários universos, dominando a linha do tempo e assumindo o manto de Senhor do Tempo. Isso tudo porque o Superboy Prime, tudo que ele queria era ter a sua casa de volta, porque lá na Terra do Superboy Prime, as histórias em quadrinhos que a gente acompanha, todo esse multiverso DC que a gente fala aqui, também são histórias em quadrinhos lá, naquela Terra dele. Então você tem meio que essa quebra assim, com o leitor, né, essa metalinguagem que eles fazem para dizer que é tudo ficção também, como é no nosso mundo. E sem dúvida alguma, o Superboy Prime é uma das versões mais icônicas do personagem, né? Uma história trágica e ainda mais poderoso. Ultraman. Falando sobre versões bizarras e malignas do Superman, eu não posso deixar de fora a Terra 3, né? Já que nesse mundo alternativo que apareceu pela primeira vez lá na edição 29 de Liga da Justiça da América de 1964, o Superman ele não é um herói, sim um vilão, membro principal do Sindicato do Crime. O Sindicato do Crime, que é basicamente uma versão do mal da Liga da Justiça, no mundo onde tudo é trocado, os vilões são heróis e os heróis são vilões. E para completar, a gente tem outra contraparte dessa equipe desse Superman que é muito boa também. Lord Superman. Para quem assistiu o clássico desenho da Liga da Justiça dos anos 2000, com certeza já viu os Lords da Justiça. Nesse mundo que o Lex Luthor
virou presidente e acaba matando o Flash. E com isso o Superman perde o controle e mata o Lex Luthor. E a partir disso, então, ele quer ocupar o cargo de líder da Terra para formar um mundo sem crimes. Então, o que é mais interessante nesse caso desse Superman com o Ultraman é que ele realmente quer proteger a Terra, né? Só que ele vai pelos meios totalmente errados para fazer isso. Ele está disposto a ultrapassar qualquer limite. Bem parecido também com o que acontece com o grupo Autoridade, que vai fazer parte do novo DCU nos cinemas. Agora me diz aí então, para você, qual dessas versões do Superman é a mais bizarra e qual a mais maligna também? Teve alguma versão que faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo, se liga só que em breve eu vou postar um segundo vídeo para complementar esse aqui com as 10 versões mais bizarras do Batman e você precisa assistir. Então já se inscreve com o sininho ativado porque só assim você não vai perder. E não vai embora ainda, conferindo esses outros vídeos que estão demais. É isso aí, valeu, falou, até mais!